Então, o que a gente tinha no século I AC? O zoroastrismo, com todos esses elementos de luz e trevas, de forças celestiais, angélicas, Ahura Mazda, Arimã, poderes que criam o corpo humano, daimones, tem muita magia no zoroastrismo. Tem os três reis magos, né? E hermetismo. E aqui, de hermetismo, eu estou chamando também de tradições egípcias, e o hermetismo, que é uma influência da tradição egípcia lida por uma cultura grega médio-platônica. Então, para quem gosta de filosofia, só para vocês saberem. E a gente tinha um platonismo, eu botei aqui, mas ele estava circulando. Platão é do ano 400 e tanto AC, então tem 4 séculos antes de Jesus aí, mais ou menos. A gente tem os nazarenos, cabalistas, cabala caldaica, Tanaim, fariseus da escola de Hilel, ali na região da Galileia, de Damasco. Tinha uma sede dos essênios em Damasco, tanto que lá no Mar Morto encontraram um documento de Damasco, que era uma filial dos essênios. E tínhamos os essênios ali perto do Mar Morto. Tudo isso é cultura espiritual, mística judaica, cultura egípcia. E aí a gente encontra, por exemplo, a ideia da Ogdoade, das Enéadas, de uma unidade que era um abismo primordial, indizível, invisível, que se manifesta em Ra, o Sol. Então, essa ideia de um Deus desconhecido que manda sua luz como a primeira luz da manifestação, isso tem em textos gnósticos. Isso tem muito parecido na religião egípcia. Então, a gente vai aprendendo a dialogar essa espiritualidade e ver como o que Jesus ensinou talvez tenha sido tão rico. E aí, pode ter vindo de religiões orientais, zoroastrismo, ou até mais distante, porque tem elementos disso. Pode ter assimilação de cultura helênica e grega, da filosofia, porque era a cultura daquela época. Jesus passou no Egito, ele pode ter aprendido coisas do hermetismo e da tradição egípcia. E se ele passou uma temporada entre os essênios, e o que tudo indica que ele passou, a gente tem um curso lá no canal Jesus e os Manuscritos do Mar Morto, que vocês vão ver várias semelhanças aí de modo de vida, de práticas e de pensamento. A gente vai encontrar mística judaica, apocalíptica, não de fim do mundo, mas de revelação dos mundos divinos. A gente vai encontrar isso nos gnósticos também. O gnosticismo não é uma mistureba de tudo, mas uma costura muito bem feita do melhor dessas tradições espirituais da antiguidade que Jesus pegou assim, e tirou o néctar e transformou numa nova forma de apresentação, porque os tempos mudam, a linguagem muda e as pessoas às vezes precisam de renovação. Ele não botou vinho novo em odres velhos, ele criou um novo. E aí a gente tem Jesus. Então, isso responde um pouco aquela pergunta inicial, de onde veio os gnósticos? É isso, é aquilo? É um pouco de tudo. Todo mundo está um pouquinho certo nas suas especulações, na minha opinião. E a gente tem os mandeanos, que são os gnósticos que seguiram João Batista. Lembra que Jesus é batizado por João Batista, que tem relação com grupos essênios? E aí, aqueles que seguiram João Batista vão desenvolver esse tipo de gnosticismo sem Jesus, mas que tem elementos parecidos. E eles vão indo lá para a direção do Irã, do Iraque. E depois eles vão influenciar o islamismo nas suas origens também. Estamos no século I AC, vamos para um DC. Toda vez que eu mudar, aqui embaixo vai mudar a cor e a gente vai para o próximo século. Então, só para vocês não se perderem. Século I DC. Jesus morre e aí os discípulos se espalham. Tiago e Pedro e outros seguem, e aí aqui no norte, na Galileia, Damasco, Síria, a gente começa a ter grupos chamados ebionitas nazarenos. Na região de Antioquia, na Síria, a gente vai ter Simão Mago e da Samaria. Vocês lembram?
É que eu tenho um mapa muito claro na minha mente, desculpa, eu não sei se vocês têm. Mas tem a Judéia, no meio tem a Samaria e no norte tem a Galileia. Então, aqui a Judéia, a Samaria e a Galileia. Então, Simão Mago é da Samaria, um samaritano. Os seguidores de Simão Mago vão para o norte e a gente encontra as figuras de Menander e Dositeu, por exemplo. São gnósticos que ficaram mencionados, cujos nomes sobreviveram, como seguidores de Simão Mago. E mais para o norte, Bartolomeu, Mateus e Tomé seguem para Edessa, aquele reino de Osroênito, rei Abigar. E tem um vídeo lá no canal sobre isso, alguns de vocês viram. E eles vão, após a morte de Jesus, levando manuscritos. Tomé era escriba, Mateus era escriba. Então, talvez os originais que depois deu o Evangelho de Mateus estavam aqui, ó. Claro, depois foram ampliados a redação, mas escola de Tomé. Mas aqui no sul, a gente está no 1DC, a gente tem uma figura de um fariseu importante chamado Gamaliel. Então, quem era esse? Que a gente pouco conhece, né? Professor do Paulo. Paulo circulou aqui pela Ásia Menor. Então, Paulo foi para Jerusalém, ou ele foi para cercanias de Jerusalém, onde Gamaliel conhecia o grupo dos essênios e tinha passe livre para entrar e sair, podia levar o Paulo para estudar um pouco lá. Porque para alguém que nasceu na Ásia Menor, ele não vai explicar que ele vai ali a 20 quilômetros de Jerusalém. Ele fala, estou indo ali em Jerusalém. O que tinha em Jerusalém depois da morte de Jesus? Nada. Vocês acham que os discípulos iam ficar lá, com aquele monte fundamentalista que matou o próprio mestre? Eles saíram correndo. A própria Bíblia fala que eles estavam temendo pela vida deles. Então é óbvio que eles não ficaram em Jerusalém. Então em Jerusalém é estéril para a espiritualidade cristã. Não tem nada lá. Tem em outras regiões, porque eles fugiram. Marcos e Lucas são já da segunda geração, não conheceram Jesus pessoalmente. Lucas é dito, acho que em Colossenses, pelo Paulo, carta de Paulo, que Lucas era um médico. O que é um médico no século I DC? Se não um curador, um terapeuta. Fazia terapia. O que Jesus fazia? Qual era o milagre principal atribuído a ele, senão o de cura? Perto de Alexandria, a oeste de Alexandria, perto de um lago bonito que tinha lá, agora foi meio aterrado, tinha uma comunidade de terapeutas, que é também considerada tipo uma filial dos essênios. São práticas semelhantes. Essênio significa assai, curador. Eles buscavam a cura do corpo e da alma. Tinham práticas de ascetismo e cura da alma, purificação da alma. Provavelmente Lucas é ligado a esses grupos dos terapeutas. Por isso que ele é chamado de médico pelo Paulo. Fica mais interessante o cristianismo assim, quando a gente começa a abrir o leque, né, gente? Para mim fica. A gente tem um gnóstico, Teudas, e os setianos no Egito. Então, lá e aqueles monte de grupo lá que se cita, setiano, valentiniano, basilidiano, estamos botando aqui no mapa e no século. Já tinha os setianos no Egito, mas os setianos eles podem ser ainda da época que Jesus era vivo, porque a gente tem aquela história dos gnósticos pré-cristãos. Quer dizer que Jesus aprendeu tradições secretas, esoterismo judaico, que alguns vão chamar de tradições setianas. E Jesus transmite isso. E, para quem está vendo nossos estudos do Apolônio, o século I também é o século do Apolônio, que também viajou pelo Egito, pela Judéia, por Antioquia, foi até a Babilônia, foi até a Índia. E também é o século de Filão Judeu, que é um grande intérprete do judaísmo por uma leitura pela ótica platônica, incentivando a leitura do simbólico, da analogia, do metafórico, compreender o Gênesis como um símbolo, compreender a metáfora platônica atrás da tradição judaica. Então, o Filon judeu, contemporâneo do Paulo, contemporâneo do Gamaliel, contemporâneo do Apolônio, estavam nas mesmas cidades, nos mesmos anos, ensinando leitura simbólica do Gênesis. O que os setianos fazem, se não uma releitura do Gênesis? Então, eles não estão buscando a Arca de Noé física, a madeira que o Noé construiu, eles não estão buscando a região geográfica do Jardim do Éden.
E tem gente que até hoje está procurando. Então, é isso que a gente tem no século I. O que mais? Vamos para o século II. E vejam o que a gente tem de gnóstico aqui já. A gente já tem uma escola de Tomé em Edessa, a gente já tem Menander e Dositeu, que são gnósticos importantes, são citados pelo Irineu, etc., porque eles eram importantes até. A gente tem os setianos no Egito, a gente tem os setianos vindos ali da Galileia também, Paulo Apolônio, Fílon, esse é o contexto, mas a gente ainda não tem evidência de um grande grupo gnóstico no século I. A gente tem as primeiras formações tímidas, pequenas, daqueles discípulos de Jesus que fugiram, que levaram cópias de manuscritos, que levaram aprendizado de tradição oral e foram criando uma comunidade aqui, uma comunidade ali, que é o que o Paulo faz também, pequenas comunidades que depois vão ser chamadas de as primeiras igrejas cristãs. Mas veja como a gente precisa ver isso com outros olhos, porque a gente tinha outras comunidades que levavam o ensinamento de Jesus e estavam já se espalhando, mas ainda não eram muito conhecidas. Agora vocês vão ver por que ficou entendido que o gnosticismo surgiu no século II. Porque tudo aquilo que foi sendo plantado e fermentado no século I explodiu no século II. Mas uma coisa não surge do nada. Os grupos que tinham interesse de preservar o ensinamento do mestre que foi assassinado e tinham aquilo em alta conta, eles estavam passando para quem importava. O Tiago está escrevendo uma carta para o Cerinto para contar o ensinamento dele. O Paulo está escrevendo uma carta para aquela comunidade que ele conhece pessoalmente, cada uma daquelas pessoas. Não tem uma grande igreja, não tem uma instituição, não tem um lugar que você deposita o seu dízimo ou alguém que você precisa ter uma estrutura hierárquica. Você tem pessoas praticando o que aprenderam na sala de casa, nas criptas, nas tumbas, nas casas do cotidiano, lá do Europos, que foi a primeira igreja, né, da chamada igreja, porque pintaram as paredes com motivos cristãos, mas era a casa das pessoas. Logo, não tem uma grande instituição aqui. Só que essa casa das pessoas foi se organizando. E aí, 100 anos depois, a gente tem uma explosão de grupos gnósticos. Não quer dizer que os gnósticos surgiram no século II. Quer dizer que eles apareceram mais claramente no século II. Vamos para o século II. No século II a gente tem a figura famosa de Basílides, que só sobrou fragmentos e comentários na boca do Irineu, ou de algum desses outros. A gente tem Saturnino, também ali na região da Síria, Antioquia. Basílides está em Alexandria. Numênio de Apameia, não é gnóstico, é um médio platônico, mas ele é contemporâneo do Basílides, é uma figura importante para a tradição filosófica platônica. Bardesanes, da escola de Tomé, vem a consequência que é Bardesanes, lá em Edessa. E aí tem um grupo que o Alberto cita no livro do Bardesanes, o texto de El Kassai, que fica ali pela Jordânia, um grupo gnóstico discreto, e os encratitas. Os encratitas eram hereges que praticavam muito ascetismo. Eles eram vegetarianos, eram contra casamento, parece bem os essênios, assim. Um grupo cristão herético, bem asceta. A gente tem Marcião de Sinope, lá no norte da Turquia, que vai excluir o Velho Testamento e dizer: esse Deus aqui é um doido e não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Não é que o Marcião estava dizendo que o Deus do Velho Testamento é um Deus mau. Ele está dizendo que, olha, essa leitura que vocês estão fazendo aqui de Deus, esse que está no Velho Testamento, isso aqui nem Deus é, porque isso aqui é um psicopata. Não é disso que Jesus está falando. Esse cara aqui que manda matar os primogênitos, que transforma todo mundo em estátua de sal, que manda queimar cidades, isso aqui não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Então ele vai excluir o Velho Testamento da leitura dele, das cartas paulinas e de um evangelho de Lucas que ele edita. É dito que o Marcião foi o criador do primeiro cânone cristão. Os setianos continuam no Egito. Setianos é aqueles que gostam de falar de Barbelô, Sofia, o Protofanes, o Autogerado, aquele monte de emanações e camadas do mundo divino. Os setianos são os grandes especialistas na construção
de todos os quartos do mundo da cidade celestial, assim, eles são os grandes estruturadores do mundo divino, nesses mitos gnósticos. E a gente tem o Valentino em Alexandria. Então, olha, tá rico esse século. Basílides, Numênio, Saturnino, Bardesanes, Valentino. Bardesanes viajava, Bardesanes foi até Antioquia, conheceu comunidades gnósticas lá, foi até Alexandria, Valentino viajava, eles mandavam cópias de textos, tradução. Ah, eu tenho esse aqui, olha esse outro aqui que eu tenho. Né? As coisas aconteciam. Teodoto, outro gnóstico importante. E o Valentino novamente, porque o Valentino depois funda uma escola em Roma. Século II DC, ele está em Roma, fundando uma escola. Valentino nunca foi considerado herege enquanto ele era vivo. Ele foi decretado como apóstata e herege depois da morte dele. Ele era considerado um filósofo extremamente culto, carismático, inteligente, editor de textos, tradutor. Tinha escola em Alexandria, escola em Roma e um grande cristão que pegou textos setianos e adaptou para uma releitura cristã sem fazer mal ao original. Né? Ele simplesmente edita para uma visão cristã aquele texto setiano porque ele sabia que Jesus ensinava aquelas coisas. Então, o Apócrifo de João é um texto setiano cristão editado pela Escola de Valentino. Aqui vocês começam a ter uma ideia, estudando no século II, nessas regiões do mundo. O Valentino tinha um discípulo chamado Marcos e um discípulo chamado Ptolomeu, é outro, não é aquele Ptolomeu que todo mundo conhece, é o Ptolomeu gnóstico esse, e um discípulo chamado Heracleon. O Heracleon faz um comentário ao Evangelho de João. Mas o Evangelho de João não é canônico, ortodoxo? Os gnósticos adoram o Evangelho de João, porque tem elementos de gnosticismo no Evangelho de João. Não é monopólio da igreja. Eles que quiseram fechar a conta só para eles. Mas vejam um problema. A gente tinha Valentino usando o Evangelho de João. Heracleão escrevendo comentários ao Evangelho de João. A própria igreja joanita, os grupos joaninos gnósticos que existiam, que não faziam parte daquela igreja, que estava começando a querer dar forma. O que aconteceu? O pessoal da igreja pegou o Evangelho de João e falou assim, vocês gostam muito desse texto? Então vamos passar a caneta aqui e botar o João dizendo que está escrevendo para combater os gnósticos. Porque está isso lá, já usaram isso de argumento lá comigo no canal. Não, mas o João está escrevendo para combater a heresia gnóstica. O texto é puramente gnóstico. Mas alguém inseriu essa frase lá para dizer, opa, não, esse texto não pode ser gnóstico, é nosso. É briga de poderes. Temos Carpócrates, outro gnóstico do século II, Clemente de Alexandria, um cristão, que escreve nas suas estrômatas fragmentos de Teodotos, que é um gnóstico. Só que o Clemente foi considerado da igreja, ele não ficou de fora, mas as ideias dele é que aquele que busca a gnoses encontra Cristo. O Amônio Sacas, que ensinou o Orígenes, e o Plotino. Então, vejam como o século II começa. Basílides, Valentino, Bardesanes, Valentino em Roma, Valentino em Alexandria, Marcião na Turquia, Teodotos, Carpócrates vai para a Grécia. É gnóstico para tudo que é lado ensinando. Muitas comunidades gnósticas, muitas trocas filosóficas, religiosas e espirituais, muitos textos circulando. Cadê esses textos, gente? A gente achou Nag Hammadi aqui, no sul do Egito. A gente não tem os Atos de Tomé aqui no Bardesanes. Mas em toda essa região da Grécia, Turquia e Roma, onde tinha uma escola gnóstica, várias escolas gnósticas, cadê esses textos? Que nunca foram encontrados, provavelmente nunca serão. Então, não é porque a gente não encontrou que não existia. A gente sabe que eles estavam trabalhando e estavam ensinando. E a gente sabe pela boca dos inimigos deles que eles ensinavam e escreviam. A gente só não teve acesso. Terminando no século III, século II, muito gnosticismo. Século III, Mandeanos continuou lá. Tem gnósticos na Antioquia. Surge o maniqueísmo. Tomé, Bardesanes, maniqueísmo, no mesmo lugar. Só que os maniqueus começam a migrar mais para a Pérsia. Os setianos continuam no Egito. Aí a gente tem Orígenes, que é um cristão.
só que é discípulo de Amônio Sacas, que é um platônico. Cristão diferente esse, né? E surgem os monges coptas, o tal dos monges do deserto, lá no sul do Egito. A gente tem Ário e Paulo de Samosata. Dois são considerados hereges, porque ensinavam que Cristo é um espírito, que Jesus se conectou ao espírito de Cristo, a heresia do arianismo e do adocionismo, do Paulo de Samosata. As ideias que estavam correndo nessa época, século I, II e III, não tinham nada a ver com credo niceno, com dogma da igreja, eram cristianismos gnósticos. Nada do que a gente acha que é cristianismo era o cristianismo dos 3 primeiros séculos. Os cristianismos dos 3 primeiros séculos. Não é o que a gente aprendeu. Eram outras ideias. Não tinha igreja aqui mandando o que você pensar. A gente tinha já algumas comunidades paulinas bem estabelecidas, os valentinianos continuavam existindo em Roma e em Alexandria. Surge Plotino, neoplatônico, em Roma, e recebe alunos da escola de Valentino com textos setianos dentro da sua escola em Roma, isso é registrado. Então, eles tinham textos que eles levavam lá para o neoplatônico em Roma e falavam, olha esse texto aqui, eu gostei. Aí o Plotino olhava e falava, esse aqui eu não concordo não, esse aqui até que dá. Eles tinham debates ali. Mas isso prova que os textos existiam. Textos setianos e valentinianos circulando em Roma no século III. A gente só encontrou fragmentos no Egito, em copta, ou seja, traduções dos originais. E aí no século IV, continuam os modernos, continuam alguns gnósticos, tem os nestorianos, outro grupo gnóstico herético, o maniqueísmo continua, a Igreja de Roma começa a ficar forte pra caramba no século IV, e acontece o Concílio de Nicéia em 325 para combater a heresia. Qual foi o tema do Concílio de Nicéia? Destruir as ideias do Ário. Foi expulso da igreja. Porque ele ensinava que Cristo é um princípio metafísico, espiritual e divino e não um homem, que é Deus na Terra. E aí no Concílio de Nicéia surgiu o dogma da Santíssima Trindade, Jesus é Deus, não sei o que, não sei o que. Depois do Concílio de Nicéia que é definido o cânone, bem depois. O pessoal às vezes confunde. E Sofia virou o Espírito Santo. Barbelô foi esquecida, o aspecto feminino da divindade foi apagado, e esses gnósticos foram todos passar a borracha no nome deles, em todo que era documento que tinha. E o que era a igreja até o século IV? Era um outro grupo. Sim. Mas existiam todos esses outros aqui que eu estou tentando mostrar para vocês. A gente tem 400 anos de cristianismo que não tem nada a ver com o cristianismo que a gente aprendeu. Mas esse cristianismo da igreja que se formou era apoiada pelo Império Romano. É isso. Tanto que ela se chama Apostólica Romana. O que acontece logo depois desses concílios é que começam a ter expulsões. Sim. Porque eu citei o Valentino, gente. Valentino era um cristão que andava e frequentava grupos cristãos de Roma, com os alunos dele. E todos se consideravam cristãos, eles não eram os valentinianos, eram cristãos. Então, às vezes, eles conversavam com o vizinho que frequentava a igreja lá do Irineu, que também se achava cristão. Eles falavam, você gosta de Jesus? Ah, eu também, olha que legal. Ah, olha esse texto aqui, que Jesus ensinou. Ah, esse aqui não tem na minha igreja. Deixa eu levar lá para o padre. E o padre não gostou. Aí começa os problemas. Mas eles eram todos cristãos. E aí começa logo depois desses concílios as perseguições, em Alexandria, inclusive. Os monges coptas lá praticando meditação contemplativa nas cavernas, no deserto, nos mosteiros, bem quietinhos. Foi quem salvou os textos de Nag Hammadi. A gente tem Nag Hammadi por causa desses monges aqui. Falaram, não vamos destruir, porque saiu uma lista em 367 do bispo Atanásio de Alexandria, querendo agradar o poder da igreja que estava se formando e se crescendo, eles combinam uma lista dos textos aceitos e dos textos excluídos. Quem fosse pego com texto excluído ia ser expulso, ou ia sofrer perseguição, ou sanções, sei lá. Então, vários textos se perderam assim. Esses monges falaram, eita, não vamos destruir isso aqui não, é muito precioso. Guarda no jarro, coloca na caverna, e quando acabar essa bagunça, a gente pega. Só que a bagunça durou mais 1.600 anos.
não acabou. E aí é nessa época que a gente tem a coletânea de Nag Hammadi, que, veja, é uma tradução procópita de originais em aramaico e grego. Todos aqueles textos que eu me pergunto onde foram parar, só sobrou as traduções deles no sul do Egito. O resto já era. Só tem fragmentos e